Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do IRIM 11, né? Iridium Fundo de Investimento Imobiliário, né? Falar um pouco também, como a gente falou lá no Iridium, a gente vai falar aqui da recuperação judicial, né? Da controladora da Starbucks e da Subway aqui no Brasil, que também tem na carteira do IRIM, assim como tem lá no Iridium, né? E que a gente fala, né? Starbucks, franquia do Brasil, perdeu a licença da marca de 13 de outubro, né? Na sexta-feira, 3 de outubro de 2023, a sede da Starbucks Corp em Seattle, nos Estados Unidos, enviou um documento à operadora da marca no Brasil que foi determinante para o pedido de operação judicial da empresa brasileira entregue, né, no dia 31. A cafeteria mais famosa do mundo entregou naquela data o Notice of Termination of Licensing Agreements, ou notificação de rescisão do acordo de licenciamento em português. Sem receber os royalties pelo uso da marca no Brasil, a multinacional anunciava a rescisão de contrato que permite a South Rock Capital explorar a marca Starbucks no Brasil. O fim do acordo tinha efeito imediato e também, né, a justiça negou o pedido de recuperação judicial da controladora Starbucks. O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da primeira vara de falência de São Paulo, pediu a perícia prévia sobre a documentação apresentada pela empresa South Rock Capital. É uma diligência, né, então, que o juiz pediu a mais ali. A Justiça de São Paulo negou nessa quarta-feira, dia 1º, né, ontem mesmo, o pedido de recuperação judicial da South Rock Capital, empresa que comanda as operações no Starbucks e a Italy e do Subway no Brasil. Em sua decisão, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da primeira vara de falência em São Paulo, pediu uma perícia prévia sobre a documentação apresentada pela companhia. Determina a realização da constatação da real situação do funcionamento da empresa, bem como a perícia prévia sobre a documentação apresentada pela requerente, de modo a constatar sua correspondência com seus livros fiscais e comerciais. Né? Agora sim, bora lá. Ele determina, né, a apresentação do laudo em até 7 dias corridos. Bora agora falar do IN, né? Assim, ele está aí com uma liquidez média diária que não é tão interessante assim, né? O último rendimento de 78 centavos, dividend yield aí um pouco mais alto do que o Iridium, né? 3,04, com o preço valor patrimonial também um pouco mais alto do que o Iridium, 0,92, o Iridium está com 0,9, quando eu gravei, o patrimônio líquido aí também menorzinho, de 177 milhões. Uma rentabilidade negativa de 3,73%. Quando a gente vê aqui o relatório gerencial, né, em relação à taxa de administração, a gente vê aqui que a taxa de administração é 0,15, a taxa de gestão é 0,83. Né? A gente sabe que tem taxas bem mais altas aí no mercado. Vamos lá. O rendimento distribuído referente ao mês foi de 0,77, o valor equivalente à remuneração bruta do imposto de renda de 101,5% do CDI. No mês de setembro ainda foi observado o efeito da deflação dos ativos, isso aí no mercado como um todo, né? A carteira de crise no fundo consiste em 38 ativos, cuja correção monetária está vinculada a índices de preço. No resultado referente ao mês de referência, 8 dos ativos ainda não foram afetados pela deflação. Além da nossa política de retenção de rendimentos divulgada em maio de 2023, na qual contabilizava um valor de 0,12 por cota de reserva, a gestão informa referente de setembro, o fundo recebeu uma quantia de R$ 24 mil, muito pouco, né, comparativamente, por de pagamentos de juros e amortizações oriundos de operações que estão em reestruturação ou que foram recentemente reestruturadas. Como a continuação desse fluxo financeiro é ainda incerta para o futuro próximo, foi decidido por hora e até que esses casos tenham uma maior previsibilidade quanto às suas respectivas entradas financeiras, por conservadorismo também reter esse valor. Né? E aqui ele mostra o rendimento nos últimos 12 meses, o rendimento é de 14%. Dos últimos 12 meses, como eu disse, né, o dividend yield ali, isso aqui é com gross up, né, e o dividend yield de 11,93, quem não sabe o que é gross up, quando a gente faz uma régua em relação a imposto de renda, né, por exemplo, se você for pegar um título público, né, aí você fala, mas o título público está pagando IPCA mais 6, tal, show de bola, é muito bom mesmo, mas quando a gente pega aqui nos fundos de renda, né, como os fundos imobiliários, FIAGs e FIINFRAs, você não tem esse imposto de renda, e aí você pode fazer ter uma rentabilidade que a gente chama de rentabilidade gross up, né? Fazer essa comparação aí também é uma cota que vem sendo machucada, né? Hoje está ali mais abaixo, né? Quase que no último ano aí é o que está mais abaixo, né? Perdendo só para o início desse ano aqui. Então é uma cota que vem aí sofrendo bastante. E aqui como a gente vê, né? O Starbucks, esse fundo aqui ele é menos diversificado comparativamente do que o próprio Iridium. E a gente vê, né, que o Starbucks aqui ele tem uma representatividade maior, 4%. É um dos que mais tem representatividade, né? Então acho que faz muito sentido o cotista desse fundo aqui ficar de olho, né? Em como está indo nessa recuperação judicial ali de Starbucks e ver os próximos passos, né? O lado positivo
é que, ainda assim, né, entre aspas, é só 4% do fundo, eu acho já que é algo, como eu disse, já para você ficar com atenção, né? Mas não é algo para ficar completamente desesperado, enfim, não. Mas já é algo para se olhar, né? O Starbucks 2, então pode sim prejudicar o fundo, né? Com toda certeza. Então a gente vem aqui, né? Carteira do fundo é a mesma coisa, né? Assim, DEVA, hectare. A gente vê a gestão, o próprio Iridium, né? Tá na carteira, né? Isso aqui eu fico muito reflexivo. Gestão ancorando os próprios fundos, né? A gente vê isso muito em FOF acontecendo também. Eu sempre critico isso, né? Não faz muito sentido, né? Será que nenhum outro fundo do mercado? Mas enfim, uma reflexão que fica aí, né? Mas a ideia é hectare, né? Os problemas aí que a gente sabe acaba machucando bastante o fundo mesmo. Distribuição por ativo, a gente vê que a maior parte é CRIs mesmo, né? E por indexador IPCA. Então esse fundo aqui ele vai sofrer mesmo com deflação. Não tem nem jeito, mas muitos outros fundos sofrem também. Fundos bons, né, assim, que não estão dando problema, etc e tal, quando tem alguma questão de inflação, se você gosta desse fundo, né, não tô falando do IRIM nem do IRID, enfim, tô falando, né, de fundos em geral, você gosta do fundo, pode ser uma oportunidade, né? Agora, se o fundo estiver dando problema, aí você tem que refletir, né, se vale a pena, se você já entrou nesse fundo, vale a pena aumentar a exposição, né? Inclusive tem que refletir se você ainda acha que deve permanecer com a gestão, né? Se às vezes tem alguns problemas, né? Acontece, beleza. É um problema pontual? Ah, não, aquilo ali acho que a gestão cometeu um erro, mas foi uma coisa pontual. Ou é uma coisa que está acontecendo o tempo inteiro e você não aguenta mais, né? Isso aí para mim é um dos grandes motivos para você repensar ficar com a gestão ou não. Tem algumas movimentações aqui também, né? De R$ 1 milhão aqui, com IPCA mais 7,9%, CDI mais 5,26%. CDI é interessante, né? Mas aqui é muito pequenininho, R$ 50 mil. Talvez a mais relevante aqui seja de fato, né, essa compra de IPCA mais 7,9% de R$ 1 milhão. Mas nesses fundos, né, que tem patrimônios multimilionários, assim, essas movimentações não são tão relevantes, né? Gramado Parques também aqui, mais um fundo, né? O Iridium também tem a Gramado Parques lá com inadimplência de 0,23%. Pelo menos esse ponto aqui, né? Também o meu IC também tem lá, né? No Iridium. Também nesse ponto aqui não é tão alto, mas a gente vai somando, né? Pequenos percentuais do patrimônio líquido, a gente vai ver que, poxa, né, já começa ali, já próximo mais de 10%, enfim, você pegando tudo, né? Falando, os fundos imobiliários estão dando problema, os CRIs estão dando problema, agora tem mais Starbucks, aí você vai somando tudo, aí você vai ter que colocar isso ali na sua perspectiva de entrada ou não desse fundo, se você gosta de estudar ele, se você está nele já, não sei, né? Não é nada que é uma recomendação, o seu dinheiro é seu, você que tem que decidir, mas isso aí tudo tem que ser considerado com toda a certeza, né? Porque ele mostra ali a demonstração do resultado mensal, a gente vê, né, que as próprias receitas mesmo dos ativos, de fato, né, não tem nem jeito, né? A perspectiva aqui é de fato dos CRIs, dos juros, da correção monetária mesmo, e também uma pequena parcela aqui dos próprios FIIs, né? Aí é mais focado mesmo, como o próprio relatório já diz, né, nos CRIs aqui, então a gente tem que ficar aí de olho, né? E nesse ponto aqui eu acho que o cotista tem que sempre ficar de olho na recuperação judicial da Starbucks, né? Ela representa 4% do patrimônio, beleza? Então é isso. Se gostou, já deixa o seu like, né? Se inscreve no canal também, se torne membro também para apoiar o nosso trabalho. Com certeza ali, né, a gente tem toda a felicidade de fazer esse trabalho aqui, mas com certeza, né, você se tornando membro apoia ainda mais a gente fica ainda mais animado em fazer esse trabalho aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.